para colocar, né? Então, vamos lá. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Amém. Maravilha, aí, todo mundo animado. É. Hoje vamos aí para lição de número 11, né? Aproveitar aqui para mandar um forte abraço para todo mundo que nos acompanha pela internet, né? O pessoal que toda semana tem acompanhado os trabalhos da Escola Bereana e principalmente desfrutado do conhecimento que tem sido não somente transmitido aqui, mas que tem possibilitado construir o conhecimento na sua vida. Então, fica aqui o nosso salve para os amigos da internet. Antes de nós chamarmos o professor dessa noite, antes de nós fazermos uma oração, quero atentar aqui para alguns anúncios, né, daquilo que a gente está tendo como programação aí nesse período agora de junho, e também algumas atividades que estão marcadas, né, para poder acontecer. Está passando aqui na tela, né, a gente está aqui há uma semana do congresso da Conferência dos Homens Vencedores, que vai tratar sobre o tema sacerdócio, e nós temos, né, tá em slide aí, né? E a gente vai ter alguns convidados, né, especiais. Eu diria que é um evento onde tem pessoas ministrando que agregam bastante para nossas vidas, pessoas que, de alguma forma, também têm uma ligação direta com a instrução da palavra. Pastor Luiz Hermínio, né, o nosso pastor Vicente Sabatino, que é da casa, pastor Antônio Orestes, pastor Lucas Galdino, doutor Tércio Ribas, que vai estar também. Tem Davi Fernandes ali na parte do louvor, pastor Benoni, que também é da nossa igreja, pastor de uma das nossas filiais. Então, um congresso que vale a pena você participar. Você que é homem, né, venha participar, convide, né, um amigo, convide alguém não crente para poder estar participando dessa conferência, porque certamente você vai ser abençoado. 16, 17 e 18 de junho é a próxima semana. Você pode entrar aí no Instagram da igreja para poder ficar por dentro, entrar como regeneração da vida dela, agora publicamente manifestado através do batismo. E o batismo no sábado representa que no dia seguinte, no domingo, a gente tem a escola bíblica dominical, sem nenhuma interferência em questão de horário, e que essas pessoas que vão ser batizadas no sábado, no domingo, elas já podem comparecer à escola bíblica para dar continuidade, né, agora na parte da edificação das suas vidas espirituais, tá bom? Então fica aí esse recadinho. Dia 24, você que está discipulando alguém, você que é professor de escola bíblica, você que faz esse trabalho, é muito importante que você ratifique apontando para o batismo e fique sabendo também sobre as classes de orientação sobre o batismo, porque é muito importante. Então, sem nos alongarmos mais aqui, esses dois anúncios aí principais para a gente iniciar a aula de número 11 sobre Barnabé. E Barnabé é um personagem que eu vou te falar, hein? Muito legal, muito legal. Vamos ficar de pé para poder a gente receber, né, ele que é um Barnabé também, né? Receba com carinho o professor dessa noite, pastor Ronaldo. Isso aí, maravilha. Vou orar pelo pastor Ronaldo. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te engrandecemos. Senhor, usa a vida do Teu filho nessa noite para nos instruir. Que a vida de Barnabé, que vai ser transmitida nesta noite pela vida do pastor Ronaldo, possa nos trazer os ensinamentos para aplicarmos na nossa vida e principalmente para poder
colocar em prática, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, para que a nossa vida possa refletir a Ti e também que nós possamos refletir a Tua vida na sociedade, através daquilo que nós aprendemos na Tua palavra. Abençoa o pastor Ronaldo, direciona ele, que Teu Espírito possa conduzir, para que ele venha ensinar com poder, autoridade e graça. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Divanei. Obrigado a todos, os queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos, prazer estar aqui. Nosso amigo pastor Paulo Inácio, senhor é? Olha, estão nos visitando aqui hoje, vieram lá de 1.100, ele falou 1.100 quilômetros. Eu falei, foi mais do que a viagem missionária de Paulo, né, e Barnabé. Vieram de onde mesmo? Presidente Prudente, São Paulo. Prazer tê-los aqui. Deus abençoe. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje também é aniversário da Vera, estou fazendo menção especial aqui. Deus abençoe a vida da Vera. Vamos lá? E a Thaís também chegou ali com uma fé discreta. Ninguém notou. Ah, já dei. Está aqui. E dei a chave errada. Ué, cadê minha chave? Deixei lá em cima então, Divanei. Acho que eu deixei lá em cima então. Lá da sala. Devo ter vacilado. Perdoe. Ainda bem que a Alexandre não está na câmera aqui, que eu me esqueci. Fui para os outros lados ali. Daí chegou, ninguém prestou atenção. Veio de marca-texto, né, mano? Uma série de marca-texto. Eu sem óculos daqui, eu já... Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Paz do Senhor, maravilha, né? Falar de Barnabé. Barnabé é um personagem fantástico da Bíblia, né? Não é um tão insensado assim como nós pensamos, né? Mas, na verdade, ele participa de alguns episódios fantásticos ou centrais, né, do crescimento da igreja, do surgimento dessa igreja neotestamentária. E o cara é mentor nada mais, nada menos do que do apóstolo Paulo e de João Marcos, o cara que escreve o Evangelho de Marcos, e alguns supõem, né, alguns historiadores, que ele tenha sido um amanuense de Pedro. Então não é pouca coisa não, né? Alguém que se destaca dentro desse cenário bíblico, né? O nome de Barnabé aparece pelo menos em 4 livros da Bíblia. Ele é citado pelo menos 20 vezes só no livro de Atos dos Apóstolos. Então você vê a magnitude desse personagem. Deixa eu acompanhar aqui com vocês aqui. Deixa eu me lembrar. Ok, bom, para quem não conhece, vou fazer aqui uma breve... os nossos amigos internautas talvez tenha gente aí que não conheça a nossa Fábrica EBD. A Fábrica EBD é um grande portal de conteúdo de escola bíblica dominical. Hoje, tem uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer, que se você for no trend topic lá de falar sobre assuntos difíceis da Bíblia, você vai encontrar lá a indicação da Fábrica EBD. Né? A gente está lá. E também na questão de mapas bíblicos também. Né? Hoje o segundo só perde Eduardo Hoffman, que é o cara que é o nosso parceiro no mapa da Bíblia. Eu vou colocar aqui o mapa da Bíblia que ele gentilmente cedeu. Só perde para os Mormons, cara. Acredita? Os Mormons produzem os mapas mais bacanas aí do que ainda, né, em termos de produção e de quantidade. E de ilustração, os TJ ainda estão surrando a gente, mas isso em breve a gente vai passar eles aqui, né? Eu quero dizer o seguinte, os TJ, se tem uma coisa que eles são bons, é visitar a casa dos outros e fazer ilustração, né? Eu me sinto, às vezes, até tentado a pegar algumas ilustrações dele, porque eu acho que não é heresia a ilustração, mas tudo bem. E aqui, outra coisa que é interessante, né? Na Fábrica EBD você pode ler, compartilhar conteúdos edificantes. Olha lá, coluna Temas Difíceis da Bíblia, com o pastor Erivelto, devocionais. Nós temos aí mais de 100 voluntários trabalhando na Fábrica EBD, produzindo conteúdo, não só para nossas revistas, para os professores, né, da Escola Bíblica Dominical, nas revistas de adolescentes. A Daiane está aqui, nos ajuda nesse aspecto aqui, de jovens, como também material para qualquer um que queira se aprofundar mais em conhecimento bíblico. Ok? Temos, assim, colunas interessantíssimas, defesa da fé, pregador bem-sucedido, pastor José Joel Gomes, e por aí vai. E, além do mais, folhetos evangelísticos, que em qualquer data você pode abrir uma linha de abertura, né, de comunicação. Quer falar com um amigo, quer falar com uma pessoa, quer evangelizar e às vezes não sabe como, você manda
um folhetim que lembra lá um dia, alguma mensagenzinha curta, simples, né, um versículo bíblico, e aí isso ajuda pra caramba. Então temos esse material disponível lá para vocês. Mas vamos lá, gente. Falar de Barnabé, então. Quais são os nossos objetivos, ou os objetivos colocados aqui na lição, né? Primeiro, o nosso textual diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Caramba, só essa descrição aqui, descobri que o único homem que a Bíblia chama de bom é Barnabé. Né? E o Ivaninho, quando fala que compara aqui, o pastor Ronaldo é um Barnabé. Poxa, eu fico feliz com isso, né? Essa semana, algumas pessoas falaram esse negócio para mim aqui. Eu falei, caramba, né? Estou bem na foto aí com os caras aqui. Quero dizer também que eu fui aconselhado, fui ajudado por alguns outros Barnabés também. O pastor Fernando é um Barnabé na minha vida, é um Barnabé na minha vida. Né? E aí, muita gente se uniu ao Senhor. E a gente sabe que essa frase que vem posteriormente, muita gente se uniu ao Senhor, é exatamente por olhar o modelo desse homem, né? A conduta dele, o modo de vida. Maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos, nos nossos objetivos está lá, entender que Barnabé se destacou como líder por seu desprendimento. Né? A gente usa muito a palavra hoje liberalidade, mas é isso mesmo, desprendimento, liberalidade. Barnabé era um cara que não tinha o coração em coisas materiais. Ainda, saber que Barnabé se destacou como líder por sua humildade. E ainda, compreender que Barnabé se destacou como líder por saber abrir o caminho da liderança para outros. Esse é o grande objetivo, né, de um líder, formar outros líderes. A liderança que ela encerra um ciclo em si mesma, ela não é uma liderança que não dá legado, que não oferece legado, que não oferece continuidade, é algo complicado, ok? Então vamos lá, entender um pouquinho aí sobre esse homem. Barnabé, assim como Paulo, ele não fazia parte dos chamados 12, né, os 12 que foram eleitos para o colégio apostólico. Porém, ele é mencionado em passagens, situações, episódios emblemáticos da história da igreja. O nome de Barnabé definitivamente está inscrito junto àqueles que trabalharam muito para o crescimento do corpo de Cristo, né? Da igreja do Senhor Jesus. Barnabé é um personagem assim fantástico. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, né, ele informa que Barnabé ele fez parte da comissão lá do grupo de 70 discípulos que foi enviados por Jesus para realizar um trabalho específico de evangelização, 70, né, que foram comissionados pelo Senhor Jesus para levar o evangelho, né, da graça de Deus. Então Barnabé fazia parte desse grupo. E a gente sabe que ele foi realmente um grande homem, um homem de Deus. Um homem, né, de uma reputação, de um caráter, de uma envergadura espiritual gigantesca, né? Na verdade, Barnabé é um dos maiores líderes da igreja primitiva. Tá lá, seu exemplo e seu ministério fizeram diferença. E a vida de Barnabé ela pode ser resumida exatamente naquilo que nós lemos lá no nosso texto áureo, porque era homem bom, né, cheio do Espírito Santo e de fé. Só essas três coisas aí, né? Um cara cheio do Espírito Santo, cheio de fé e um homem bom. Então, a gente vai ver nessa lição algumas coisas importantes sobre a vida desse homem. E por que o autor da lição, né, o pastor Walter Brunelli, ele distingue Barnabé, dentre outros, né, líderes que aparecem ali na Bíblia, né? A gente pode dizer que uma das coisas mais fantásticas da vida de Barnabé é que era um cara bom caráter. Ele nos dá exemplos interessantíssimos de desprendimento, né, de solidariedade, de honestidade, de piedade e de humildade. E, portanto, é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem. A primeira característica que o pastor Walter coloca nesse personagem é que o grande líder é desprendido. Quando você entende essa palavra desprendimento, tem a ver com a questão da liberalidade, né? De ser alguém que não tem o seu coração nas coisas materiais. Não é? É alguém que é generoso. Obrigado. Alguém que é generoso. Então, Barnabé, a palavra nos mostra que ele era um levita, estava lá, ele figurava entre os profetas
e líderes da igreja de Antioquia. E a Bíblia nos mostra que essas pessoas, elas da mais alta estirpe, era gente da prateleira de cima da igreja neotestamentária, gente, né, de envergadura espiritual assim gigantesca. A Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo separa ou fala à igreja para separar homens para a primeira viagem missionária da igreja, para a expansão do cristianismo, né, entre as nações conhecidas da época, a Bíblia diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Veja bem que essa posição de liderança é tão interessante que até um determinado momento da Bíblia, Barnabé sempre é citado antes de Paulo. E a gente vai verificar que há, né, depois uma mudança desse aspecto, né? E esse homem, então, a gente pode dizer que ele teve uma influência muito grande, uma influência positiva entre os cristãos primitivos. E a Bíblia nos mostra que ele serve como um exemplo, um excelente exemplo para qualquer pessoa que queira servir a Deus e aos outros, não é? Então vamos considerar alguns fatos importantes sobre a vida desse homem de Deus, desse homem chamado Barnabé. A primeira coisa que chama a atenção da gente, a Bíblia diz que esse não era o verdadeiro nome dele, esse na verdade era um apelido, né? O nome dele era José, né? E o nome Barnabé foi dado pelos apóstolos. Olha o Jaime aí, né? Será que o Jaime não viria? O Jaime está aí com a gente aqui, né? Então, devido ali a algumas características, ele foi apelidado de Barnabé. E a Bíblia nos ensina que o termo traduzido por Barnabé, traduzido para nós, significa filho da consolação, né? E o que significa isso? Interessante que você perceber que consolação, traduzido lá do grego, pode ser também usada a palavra exortação. Eu sou do tempo, né, da Assembleia de Deus, quando as pessoas usavam a expressão exortação, dava a ideia de você chamar a atenção de alguém, mas não é exatamente isso. Exortação é uma palavra de encorajamento, não é? Então é a mesma palavra que Jesus deu para os seus discípulos quando ele disse que rogaria ao Pai e enviaria um outro Consolador para que ficasse conosco, diz, para que fique convosco para sempre, no capítulo 14 do livro de João, versículo 16. Então, na verdade, então, Jesus e estavam falando da mesma palavra, da mesma essência. Alguém que vai consolar, vai edificar, vai exortar, alguém que vai orientar nas horas de dificuldade. Esse é o papel de Barnabé. Esse é o papel desse homem. O Espírito Santo é o nosso exortador, é o nosso consolador, é o nosso confortador, não é? E foi isso que José de Chipre, ele fez com Paulo, ele fez com João Marcos, não é? E a atuação dele dentro dessa área de aconselhar, de tutoriar, não é? de acompanhar, talvez a gente pudesse dizer, o Anderson vai concordar ou não comigo ali, que talvez ele fosse um desses modernos, né, coaches ou mentores, né, como a gente diz, né? Esse nome está muito em moda, né? Alguém que vai, orienta o caminho, né? Explora as potencialidades de uma pessoa. Então, o seu nome foi mudado, o nome de José foi mudado para Barnabé, filho da consolação, da exortação. Não por acaso, o seu ministério é apontado, o ministério de Barnabé é apontado por ações de encorajamento a determinados crentes, né? A Bíblia nos diz que ele era judeu da tribo de Levi. E aí tem uma citação, uma coisa interessante que eu gosto de dizer, né? Atos 4:36, fala que ele era um levita. Agora, num sentido restrito, os chamados levitas, né, eles têm uma função importante, né? Esse levita, Barnabé ou José, ele não era da tribo de Arão. A família de Arão, era uma família sacerdotal, exclusivamente, né? O sacerdócio era reservado com exclusividade para essa família. Mas todo levita, ele era chamado para ser assistente do sacerdote. Era alguém que ia cuidar da casa de Deus, cuidar do templo, né? Manter em dia os utensílios, a limpeza, a programação, providenciar os pães sagrados, né? Manter os turnos, abrir, fechar portão, né? Cantar os hinos dentro do templo. Quer dizer, tinham muitas atribuições dos levitas. Eu acho interessante quando alguém às vezes chega para a gente e fala assim: eu sou um levita do Senhor. A primeira coisa que eu tenho vontade de dar uma vassoura para o cara e falar assim: meu irmão, olha, tu é levita?
Cuida da casa de Deus aí, né? Dá teu jeito, né? Porque o cara pensa que levita é cantar, e não é. Né? Exercer esse ministério tem muito a ver com cuidar da casa de Deus. Hoje, os diáconos da nossa igreja, né, as pessoas que trabalham, né, em várias atividades da igreja, exercem esse tipo de atividade. José, então, era alguém conhecido por fazer isso. E a Bíblia também diz que ele era natural de Chipre. Agora vem o nosso momento aí, como é que chama? Discovery Channel, né? Natural de Chipre. Barnabé, assim como o apóstolo Paulo, não nasceu na Judéia. E isso conferia a ele algumas vantagens interessantes. Primeiro, ele tinha um domínio da língua grega. A língua grega, na época do Novo Testamento, era chamada língua universal. Acho que foi até chegar alguém a falar isso aqui em algum encontro. É como se fosse o inglês hoje, não é? Era a língua que permitia que ele pudesse ter contato com outras nações e pudesse efetivamente, né, exercer a sua atividade ou o seu chamado missionário. Então, Barnabé nasceu em Chipre. Chipre é a maior ilha do mar Mediterrâneo Oriental. Ele é uma espécie de... Chipre é uma espécie de elo, de ponte entre a Europa, a Ásia e a África. A capital do Chipre é Nicósia. Isso aí só tudo de Discovery Channel, né? Chipre é uma ilha que tem 9.215 quilômetros quadrados. Significa que ela é 5 vezes menor do que o território do Rio de Janeiro, que tem 43.296 quilômetros quadrados. Chipre é uma ilha que cabe dentro, 5 vezes dentro do Rio de Janeiro. Mas era uma ilha que tinha uma importância muito grande naquela época, tanto que ela serve de porto ou de lugar, né? Ou de... vamos dizer assim, um lugar onde você podia catapultar outras pessoas, levar outras pessoas. Era um ponto extremamente importante, um lugar extremamente importante daquela área. E, além disso, o fato dele ser um cipriota, que é um nome que se dá, né, ao habitante, né, ao natural da ilha, provavelmente fez diminuir o preconceito dos pagãos. Né? Ele era alguém que era bem aceito. Né? Ele era alguém que era bem aceito naquele contexto. Né? Então, Barnabé era cipriota dessa ilha aí situada ao sul da Turquia. Para a gente começar a nossa, Maravilha. Nossa interação aqui. Vai começar a me encaroçar agora. Está tendo tão bem. Assim como Barnabé, né, a gente vê em Barnabé algumas características em relação à sua formação, à sua origem, que a gente consegue projetar também com a vida de Paulo, como se Deus, né, de maneira proposital, pegasse toda a bagagem de construção desses líderes para um uso claro dentro do projeto de expansão do reino. E cada líder dentro desse cenário, ele cumpre um papel que vai fazer o evangelho ser conhecido. É assim como a gente vê com Paulo, a formação de Paulo, na verdade, no momento em que ele era tido claramente como um perseguidor da igreja, em dado momento, a partir da transformação, toda a carga de conhecimento dele, o acesso por questão da cidadania dele, tudo mais, se torna um instrumento para poder Deus fazer a obra avançar. Aí o senhor falou sobre Barnabé, falando sobre a característica dele, né? O pastor Fernando aqui usou essa palavra, né? O senhor também usou a ideia do tutor e o lance do coach, né? Que a gente falou aqui para poder representar. Embora essa palavra hoje ela ficou deturpada por uma questão do mau uso das pessoas, né? Mas, por exemplo, na América, a figura do coach ela é de grande importância e tem vamos dizer assim, uma representatividade, tanto que as instituições usam a figura desse treinador, né, para poder capacitar a equipe. E isso aí a gente vê na vida de Barnabé, ele é como se fosse essa ponte, eu não sei, mas seria uma espécie de um diplomata entre os discípulos, né, um camarada que faz tornar amistoso mesmo em momentos de conflito entre a equipe, vamos dizer assim, ele trabalha com equilíbrio para poder pensar no propósito de Deus para a expansão do Evangelho. Cara, tem uma coisa interessante que é a palavra fiador, não é? Fiador. Barnabé foi uma espécie de fiador de Saulo. Não é? Quando ninguém o conhecia,
vamos dizer assim, foi aquele cara que deu a chancela de dizer o seguinte, ó, pode apostar nesse cara, e como Barnabé era alguém respeitado, né? Era alguém respeitado, as pessoas, de alguma maneira, acreditaram na fala dele. Porque é simples, é só você ver no capítulo 9 de Atos, quando Ananias, Deus que comissiona Ananias para falar com Deus, hein? Não é qualquer um não, né? Ninguém da igreja não. Fala, ó, vai lá e fala, pô, vou não, mano, vou não. Vai que para mim esse é um vaso escolhido. Deus é que... Por quê, meu irmão? A ideia é que Nego achava que Paulo ia ser um cara infiltrado. Alguém para descobrir ali, né, quem eram os cristãos, né, e depois persegui-los. Então foi complicadíssima a entrada de Paulo dentro desse cenário evangélico. O teor do texto é de preocupação até, né? Exato. Pô, como é que eu vou agora manter um contato com esse cara que estava chancelando? Né? Mas vamos lá, gente. Bacana isso aí, Vaninho. Olha só. Tipo um discipulador. Obrigado aí. Então vamos lá. Barnabé despojou-se de seus bens materiais. Veja qual é o contexto desse momento ali de Barnabé. A igreja acreditava naquele momento que a volta do Senhor Jesus estava muito próxima, como nós acreditamos nos dias de hoje também. Mas havia toda uma expectativa de que o Senhor voltaria. Então, os discípulos começaram a fazer o quê? Vender os seus bens, as suas propriedades, a se desfazer de coisas materiais, porque eles estavam aguardando, estavam com a expectativa da volta do Messias. E eles vendiam, então a Bíblia diz que eles vendiam essas coisas e depositavam os valores aos pés dos apóstolos. E é bastante interessante a gente entender essa questão de depositar aos pés dos apóstolos, que dá para a gente assim, um entendimento interessante. Por que aos pés? Porque a ideia de que para eles dinheiro não valia nada. Quando a gente fala, eu tinha uma ideia, um tempo depois eu fui entender isso, né? Falava assim, olha, a gente vai pisar em ruas de ouro. Falava, caramba, é a lacração, né, meu irmão? É ostentação. Não é. É porque ouro lá é asfalto, é chão, é terra batida, é lugar onde a gente pisa. Quer dizer, algo que não tem valor para nós. Meu irmão, diante da glória e da majestade de Deus, o que é o ouro? Para nada, né? Para ser para nada. Então, quando ele está dizendo que eles vendiam, depositavam as herdades, o dinheiro das herdades aos pés dos apóstolos, dizendo o seguinte, ó, isso que nós tínhamos, para nós não é nada. Não é nada. O importante é a volta do Senhor Jesus, o importante é nós suprirmos os bens, né, as necessidades uns dos outros, vivermos aqui em comunidade, né? Esse viver comum é que é importante para essa igreja. Então, acredita-se que Barnabé pertencesse ao que nós chamamos hoje aí de classe média. Né? Não classe média alta aí como o pastor Josiel, que, né? O pastor Josiel lá em Caxias prende e manda soltar. Ele só não comprou a Reduc, porque é do governo, né? Mas lá ele tem terras assim a dar com pau, né? E de acordo com o livro de Atos, Barnabé vendeu uma herdade e voluntariamente colocou o produto da venda aos pés dos apóstolos. Então a Bíblia diz que ele investiu recursos financeiros para abençoar pessoas. E é exatamente isso que a gente faz com o desprendimento, quando a gente vê, né, a obra de Deus crescendo, quando a gente vê... eu não estou enxergando nada aqui, né? Você está falando comigo. Né? Então, essa é uma atitude de generosidade que despertou também na igreja, né, o desejo de também contribuir. É lógico que você observa, né, na citação, dentro do texto bíblico, né, os versículos anteriores dizem que outras pessoas também faziam isso. Outras pessoas também faziam isso. Mas por que Barnabé é destacado? Provavelmente porque ele é o cara que puxou a fila. Foi o primeiro a fazer. O cara que deu exemplo. Né? Exemplos são interessantes. Exemplos arrastam. Então, Barnabé, por ser o primeiro a fazer isso, ele foi o primeiro a fazer antes que alguém mandasse fazer. E por isso o exemplo dele é tão interessante. É tão importante. As pessoas, então, afluírem e começaram a fazer a mesma coisa que ele. A Bíblia, então, diz que Barnabé, era um homem de posses, não é? Mas como estava... Agora, uma coisa interessante que eu fui tentar entender aqui, alguns historiadores dizem que provavelmente a herdade que ele recebeu era uma propriedade da sua esposa. Porque como ele era levita, ele não podia ter
terras. A Bíblia não vai se contradizer nisso. Mas nós sabemos que quando nós casamos, né, ele vai casar aqui agora, sabe o que é? Né? A conta dele é tua. A conta tua. Não é verdade? Minha esposa é assim, desse jeito. Está encarnando. Sabe disso, né, meu irmão? O negócio, quando as contas pesadas lá dos cartão lá, Ivana, pá, ó, deixa a Netflix que eu pago aí, trintão. Né? O cartão tu paga. Então a gente né, divide, é assim, né, Joninho? Né? É assim, né? A gente divide as coisas. Então, provavelmente, né, alguns historiadores dizem que esse terreno, talvez essa herdade, fosse da esposa dele e ele coloca ali para jogo. A ideia é a seguinte, cara, o grande lance, ele estava completamente entregue à causa do Evangelho. Por isso, ele renuncia aos bens que possuía. Né? Com Barnabé, a gente entende, a gente compreende, né, ele nos ensina essa questão do desprendimento. E embora esse desprendimento, como o nosso pastor fala, a liberalidade não seja uma exigência, né? Não é uma exigência para nós, você tem que ser. Não, nós não devemos, como cristãos, mostrar que estamos apegados a bens materiais. Não é? Como eu disse, dinheiro para a gente não é o que nos faz como pessoas. Né? Dinheiro é um veículo para nós. Eu sei que você tem muitos, né? Então você pensa nessa cabeça comigo aqui. Dinheiro é algo que é para nossa utilidade, não para ser nosso senhor, não é? E também tem pessoas, por outro lado, que pensam que dinheiro é problema. Não, dinheiro não é problema. O meu problema pior é a falta do dinheiro, né? Mas o que eu digo, o dinheiro para a gente, ele é apenas um veículo, não é apenas um instrumento, um facilitador. A Bíblia fala sobre... a gente não tem problema com dinheiro. O problema é ter amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, né, diz, o problema lá é amor ao dinheiro, né? O teu coração apegado aos bens materiais. Agora, o que é interessante, que dentro dessa trajetória aí, Barnabé compreende... Ivani, para de funcionar aqui. Ah, não, está aqui. Barnabé compreendeu que chegara a hora de Paulo assumir a liderança, né? A Bíblia diz lá, Barnabé também era um homem de oração, envolvido na obra missionária, companheiro de João Marcos e de Paulo. Eles iniciaram juntos, eu vou pedir, daqui a pouco, agradecer ao meu amigo Eduardo Hoffman, que manda, né, os mapas aí fantásticos aí para a gente poder ver algumas coisas interessantes, né? E nessa primeira viagem missionária, é interessante que a igreja manda o chefe da missão diplomática, né, o cara que comanda lá, é Barnabé, né? E diz ali, Barnabé como líder após ter ido para Chipre. Nessa viagem, Paulo, com o consentimento de Barnabé, com a anuência dele, com o assentimento dele, assume a liderança do grupo. É uma viagem de 2 anos, algumas circunstâncias acontecem durante esse período, e a gente vê que há uma mudança dentro desse contexto. Nessa primeira viagem missionária, tem aqui eu gosto de usar esses mapas aqui, eu digo o seguinte, né? Pô, parece até que você, né, um geógrafo, um historiador, né? Tá, um negócio, bota assim, impressiona, né? Deixa o mapa falar sozinho, né? Mas a gente vê nessa primeira viagem aqui, se você verificar, né, ele partindo aqui de Antioquia, né? Depois essa parte aqui, essa linha aqui, já é linha de volta. Mas essa parte aqui, eu vou tentar falar em cada uma das cidades, a distância, e o que acontece em cada uma dessas situações aqui, né? Nessa primeira viagem missionária, a gente vai verificar, então, algumas questões importantes que acontecem. Qual era o intuito dessa viagem? Primeiro, a pregação aos judeus, né? Pregar aos judeus que estavam ali, e aos gentios, chamados gentios piedosos. Dura cerca de 2 anos, e essa missão tem 3 elementos ali, parece que é a missão do módulo lunar, Buzz Aldrin, né? Armstrong, Neil Armstrong, os caras chegam lá para poder levar o evangelho. E ao seguirem juntos nessa primeira viagem, Barnabé figurava como personagem principal, né? Ele era uma espécie de protetor de Paulo. E é provável que um bom tempo antes da conversão e do ministério desse apóstolo, que a Bíblia chama de apóstolo abortivo, né, Paulo, Barnabé tenha atuado como o principal líder da comunidade daquela época, da comunidade, né, e das igrejas formadas ali em
então, na comunidade evangélica ali de então. No entanto, a partir do momento que eles partem para Chipre, você vê que há uma inversão de papéis. Então, quais são os principais eventos ali na chamada primeira viagem missionária? Em primeiro lugar, eles saem ali de Antioquia, na Síria, ao porto chamado Seleucia, um caminho ali de mais ou menos 25 quilômetros ali, né, uma viagem pelo mar. O ponto de partida é na ilha de Chipre, chamada Ilha Feliz, ou Ilha Rica, ou Ilha Bela. Depois disso, eles estando ali em Chipre, eles saem ali de Seleucia para Salamina. Seleucia para Salamina. Bom, tem uma passagem aí, 100 quilômetros, uma viagem de 100 quilômetros. Eles atravessam ali de Salamina e chegam a Pafos. E aí eles vão pregar nas sinagogas ali. Essa viagem aqui, já dentro da ilha de Chipre, é uma viagem de 130 quilômetros, não é? E a Bíblia não menciona, nessa primeira viagem, não há nenhum relato de conversão ou de algum milagre que tivesse sido efetuado. A partir do momento que eles saem ali, né, de Salamina e chegam a Pafos, aí o negócio começa a ficar bacana. No capítulo 13 de Atos, você vê, né, na narrativa do capítulo 13, você vê Barnabé e Saulo ali em Pafos, e aí começam as coisas a ficarem legais, né? Assim, o ministério começa a deslanchar. Tem um homem importantíssimo, um procônsul chamado Sérgio Paulo, que quer ouvir a mensagem do Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele, na cidade, existia um cara que era uma espécie de mentor, um Rasputin lá, uma eminência parda, um conselheiro real, um cara chamado Elimas, ou Bar Jesus. Era um mágico, né, um adivinho. Esse cara, ele se opõe, né, ele faz oposição ali, uma oposição dura ali, a Barnabé e a Saulo, né? Esse homem, então, tenta dissuadir o procônsul de ouvir a mensagem do Evangelho. Discernindo o espírito maligno que havia nesse homem, né, Paulo falando as passagens assim, mais bacanas que eu acho assim, né, poderosíssima, né? Ó, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, né? Até quando você sabe perverter os retos caminhos do Senhor, fica cego, miserável, né? O miserável é grifo meu, né? Não existiu não, né? Mas eu fico pensando assim, com a autoridade que Paulo tem, né? Eu tenho uma história, já contei isso aqui uma vez na igreja. Nós pregávamos há muitos anos, há coisa de 30 anos atrás, nós saímos aqui, né, também seguindo os passos do pastor Fernando, do pastor Silas. Eu estava na madrugada, em frente, eu nem sei se já existe mais, a Estudantina, Fernando, que era lá na Praça Tiradentes. A gente pregava de madrugada lá na Praça Tiradentes, e aí tinha um pipoqueiro, cara. Você já escutou essa história aqui? Alguns já escutaram isso aqui que eu falei. O pipoqueiro lá, e o pipoqueiro praguejando que a gente estava distribuindo folheto, a gente não estava trabalhando nada. Não estava atrapalhando em nada a vida do pipoqueiro, mas ele resolveu ficar com raiva da gente e começou a praguejar. Meu irmão, eu me lembrei das passagens, falei, vou falar com ousadia. Falei, meu irmão, enquanto eu estiver aqui, você não vai vender um lotado assim de pipoca, todo mundo comprando pipoca no cara. Aí eu falei, enquanto eu estiver aqui, você não vai vender um saco de pipoca. Meu irmão, abriu, ficou um deserto. Cara, incrível. Deus faz uns negócios assim com você, parece que é bobeira. Olha, não teve 10, 15 minutos, o cara estava se humilhando para mim, falou, pô, tira essa maldição de cima de mim aí. Tira essa maldição de cima de mim, porque sentiu que o negócio era... Então, tá bom, falou direito comigo, né? Então vou assentir. Mas você sabe, né? Quando Deus te dá autoridade para você falar determinadas coisas, claro, isso parece um milagre ou um evento de pequena... mas isso foi tão importante para mim, para fortalecer a minha fé e acreditar que realmente Deus estava conosco ali naquele momento, naquela missão. Então, esse homem, Elimas, ficou lá cego por alguns instantes, né? O mal foi vencido, uma derrota fragorosa das trevas, e a partir de então, o que acontece? Paulo assume, olha que interessante que na narrativa do livro de Atos, Paulo, que era Barnabé e Saulo, Paulo passa a ser Paulo e Barnabé. Até é engraçado que o nome hebraico de Paulo o nome hebraico Saulo é mudado para o nome grego. Paulo tem esse negócio de, mudou, né, se converteu, né, caiu do cavalo. Tem uns pregadores que inventam os trecos desse, mas nada a ver, né? Somente a versão do nome é trocada para a versão grega. Então, Paulo assume a liderança do grupo e Barnabé assente. De Pafos, né, até
Atalia, 240 quilômetros de navegação. Quando chega ali em Atalia, aí também começam algumas coisas interessantes ali a acontecer. De Atalia a Perge, que é a capital da Panfilha, uma mudança na equipe. Ao chegarem lá, o pau quebrou, mano. O pau quebrou por causa do tal do João Marcos, não é? João Marcos era primo, sobrinho lá de Barnabé, né? Tinha lá parentesco lá. E acontece que João Marcos, provavelmente por ser muito jovem e tal, não ter experiência e tal, acabou sendo, em determinado momento, sendo uma pedra, não vou dizer pedra de tropeço, mas atrapalhando. E eles entraram numa discussão, e João Marcos resolveu voltar para Jerusalém. Desse ponto em diante, como eu disse, Paulo é citado como o chefe da missão. João Marcos volta para Jerusalém. E aí, de Perge a Antioquia da Psídia. Aí é muito legal, nessa passagem aqui. Nesse Perge até Antioquia da Psídia. Aí o negócio fica muito legal, né? Essa é a principal cidade da Galácia. Algumas dificuldades são relatadas no texto bíblico. O caminho é muito árduo, a altitude é 1000 metros de altitude, não é? O povo daquela cidade é um povo depravado, é um povo hostil. Paulo prega na sinagoga. E no sermão de Paulo, a Bíblia diz que toda a cidade afluiu a ele, né? Paulo começa ali a propagar a sua fé, aí a reação ali, a conversão dos judeus e prosélitos, perseguição, expulsão, né, de Paulo, e Paulo sai dali, aquela cidade, sacode ali o pó. É bastante interessante essa viagem, que tem algumas coisas interessantíssimas. De Antioquia a Icônio, se você observar ali no mapa, 140 quilômetros, Icônio é um centro agrícola, é um cruzamento de rotas. Paulo prega de novo na sinagoga, a operação de sinais, de milagres, de maravilhas, né? Muitos creem, os judeus começam a perseguir, ameaçam Paulo de apedrejamento, eles fogem para Listra, né? De Icônio a Listra, ali mais, de novo, 30 quilômetros, não havia sinagoga, pregação ao ar livre. Lucas relata que o Senhor operou um grande milagre ali, né? De Paulo e Barnabé, quando eles pregaram em Listra ali. Um paralítico de nascença foi curado. E tal acontecimento produziu ali uma grande agitação na cidade. E as pessoas passaram a comparar Paulo e Barnabé com deuses gregos, né, do panteão grego. Olha que interessante. Olha, eles são Zeus e Hermes. Barnabé era Zeus, Barnabé era o próprio Deus. A verdade, existia uma lenda naquela cidade de que os deuses habitariam numa casa de idosos e um determinado tempo, levariam a mensagem ali. Deus prepara tudo, cara, tempos e estações para as coisas acontecerem. Então, existia uma lenda que aconteceria isso. E eles são decodificados como os deuses do Olimpo que deveriam vir. Zeus, Barnabé e Hermes. Hermes porque Paulo é orador. Hermes, você sabe que vem a hermenêutica, né? A palavra, né? A arte da pregação. Eles são confundidos com Deus. E aí o que acontece? Eles aceitam a adoração? Claro que não. Falam, não, não é isso não. E aí o povo que queria adorar se revolta e apedreja os caras, né? A coisa muda de figura, né? Paulo, então, é apedrejado e gravemente ferido, cara, dado como morto ali, praticamente. Ele se recupera, Paulo é Highlander, mano. Paulo é do Bruce Willis, é duro de matar, né? Os caras tentaram, mas... Então, de Listra, aí eles vão de Listra a Derbe, mais 100 quilômetros, pregação do Evangelho, muitas conversões, e depois eles pegam um caminho de volta. O que a gente quer dizer é o seguinte: Barnabé esteve com Paulo em momentos interessantíssimos, fantásticos, extraordinários, da expansão, do crescimento, da pregação do Evangelho. Então, ele é uma testemunha ocular de tudo o que acontece. E é bastante interessante você verificar que, mesmo depois, quando eles voltam, né, dizer ali, o grande líder é solidário. Muito legal isso aí. Quando eles voltam para Antioquia, eles têm uma discussão a respeito do tal do João Marcos, não é? Do sobrinho e tal, né? Ele tem olha, esse cara vem ou não vem com a gente, pode ou não pode, e o pau quebra entre eles. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, não é? Foi Barnabé
Então, aqui, grande líder solidário. Vou voltar a essa questão do João Marcos daqui a pouquinho. Barnabé, quem primeiro acolheu e cuidou, não é, de Paulo, né, do recém-convertido Saulo de Tarso. Ninguém, como a gente está falando aqui no começo, ninguém queria dar crédito a esse cara. Todo mundo tinha medo, né? E os primeiros convertidos à fé cristã achavam que também a conversão de Saulo era um lodo. Esse cara está aí, né? Não é de se espantar que os discípulos pensassem dessa maneira, né? Que eles fossem cautelosos em relação, né, em respeito a essa conversão de Saulo. Mas o solidário Barnabé tinha o dom de encorajamento. Então ele percebe que Paulo verdadeiramente havia entregue o seu coração ao Senhor Jesus e defendeu Paulo diante dos apóstolos. Barnabé foi então o cara que primeiro introduziu Saulo à igreja de Jerusalém. Saulo só foi aceito na igreja de Jerusalém porque Barnabé assegurou a sua conversão. Na verdade, as credenciais de Barnabé foram colocadas, né, em xeque por conta de, olha, não, aqui, eu dou, né, eu... Vou dar um exemplo aqui bobo para vocês aqui, só para no mundo corporativo, para a gente entender. Quando a Microsoft, né, o Bill Gates, ele chega no mundo corporativo, ele chega pela chancela da IBM. A IBM, que é a grande Big Blue, começa a usar o software da Microsoft nos seus computadores. Então, é como se ele desse uma espécie de chancela. Olha, esses caras aqui, eles têm café no bule, eles podem-se. É mais ou menos isso, é como se um grande pudesse assinar a entrada de alguém, né? É como se, pô, um exemplo, né? Você está com uma hipoteca, uma coisa no banco, e fala o seguinte, não, meu fiador é o pastor Fernando. Acabou, não tem esse negócio. Não tem mais discute, o gerente do banco fala, aonde é para assinar aqui a liberação do empréstimo? Acabou, não é? Acabou, Juninho. Então, é isso aqui, não é? Vamos lá, já. E aí Barnabé, então, introduz Saulo nessa igreja de Jerusalém. Por isso não demorou para que os irmãos reconhecessem que o filho da consolação tinha razão, né? Foi ele, Barnabé, quem convenceu os líderes ali da igreja de Jerusalém, né, os demais discípulos de Cristo, de que o outrora perseguidor dos cristãos agora tinha tido um verdadeiro nascimento, um novo nascimento. Então, Saulo só foi aceito lá na igreja de Jerusalém porque Barnabé assegurou a sua conversão. Assegurou, falando, não, esse cara é crente, né? Pastor, então oi. É uma situação diferente até do senhor deu o exemplo do mundo corporativo, porque aí para além disso, né? Não é só as credenciais do potencial de Paulo, é a vida dele com Cristo. É uma responsabilidade muito grande você chancelar a entrada de um camarada desse para fazer alguma coisa nesse... Meu irmão, guardadas as devidas proporções, é como se fosse o que eu ia falar aqui agora, né? O Nine, né? Passasse realmente, né? Tivesse uma experiência de conversão e a gente, todo mundo chegar naquele... Ah, não. Primeira coisa que a gente fala não é versículo, está na Bíblia. Mas a gente fala, não, na casa do Senhor não existe Satanás, não. Não. Barnabé para isso, né? Não, vai ter que ter muito Barnabé, né? Muito Barnabé para isso aí. Não é? Só acredito se nascer um dedo nele, né? Então Barnabé tinha um certo status na igreja, né? Para poder assegurar esse tipo de... Fala, Chico. Estou vendo. Ué, beleza. Né? Então, Paulo obteve plena liberdade na igreja por conta dessa ação de Barnabé. E também em Antioquia. Barnabé, observa ali, o filho da consolação, ele é o tutor do apóstolo dos gentios. Ele observa o comportamento de Saulo e vê nele a possibilidade do evangelho ser levado a muitos povos e nações. E aqui a gente encontra um exemplo fantástico, um exemplo bíblico de uma liderança sensível para enxergar e abrir caminho para novos obreiros na seara de Deus, não é?
depois de um ato no texto, lá o autor de Atos volta ao assunto da dispersão, dizendo, aqui, ó, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão aos judeus. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor. Barnabé, então, é enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época. Era uma cidade que alguns historiadores que teria até 800 mil, de 500 mil a 800 mil habitantes, né? E naquele lugar, muitos estavam crendo, muitos estavam aceitando o Evangelho. E Barnabé é o cara que é designado para aquele local. Você vê que ele não é um obreiro inexperiente, não é um qualquer. Ele é alguém que é enviado para uma cidade onde o Evangelho está crescendo de maneira, não é, exponencial. Barnabé, então, cheio, né, do Espírito Santo, ele viu a graça de Deus naquele lugar. Ele se alegrou, ele se regozijou, né? E a Bíblia diz que ele, com firmeza de coração, exortou a todos que permanecessem no Senhor. Mas, a essa altura, o que acontece? Olha que interessante. Saulo de Tarso estava 10 anos em Tarso. Paulo estava 10 anos em Tarso. Estava lá, não tem a música, não sei o que lá, estava esquecido, não sei o que lá, estava mais ou menos aí, não estava com Alzheimer, não, estava esquecido lá em Tarso, lá, fabricando tendas. Deus, às vezes, coloca as pessoas, né, em lugares assim, né, para tratar, né, essas pessoas, para poder orientar, né, para poder, né, cuidar. Então, Saulo estava ali fabricando tendas, está aqui, deixa eu colocar aqui. Saulo estava em Tarso, sua cidade natal, onde ficou pelo menos 10 anos esquecido, né? E o que novamente o filho da consolação saiu em busca de Saulo quando ninguém parecia acreditar em sua conversão. Ele vai lá, encoraja Saulo, ele vai lá, incentiva Saulo, e ele traz Saulo para junto de si, para pastorearem a igreja em Antioquia. E o que é legal, que a gente coloca aqui, é o seguinte, né? Essa história podia ser muito diferente, né? Se Barnabé não tivesse desempenhado o importante papel de fiador espiritual desse novo crente chamado Saulo. Barnabé acreditou nele, as pessoas acreditaram, e você sabe disso, nós temos referências na vida, né? Algumas pessoas dizem o seguinte, eu só vou acreditar nisso, eu só vou crer nisso, eu só confio porque é você que está me dizendo. Então, exatamente, Barnabé foi essa espécie de fiador, né? E aí, o filho da consolação nos dá de novo uma importante lição, né? Ele entendeu que a expansão do reino depende do ingresso de pessoas que sejam realmente preparadas, estejam prontas, inclusive aqueles que nós olhamos e falamos o seguinte, esse aí não. Né? Hoje, no meio do futebol, tem muita ideia do herói improvável. Nós, às vezes, olhamos pessoas dentro da igreja e falamos o seguinte, não, esse não. Esse não. Não, esse não, isso era pipa voada de mar, mano. Não é? Gente, eu estou falando para vocês, nós temos esse tipo, às vezes, de filtro. Olhamos pensando que Deus vai usar a pessoa com maior envergadura espiritual ou com maior conhecimento acadêmico. Não, às vezes Deus vai usar uma pessoa que você fala assim, meu Deus, não é? Porque Deus é quem faz as coisas, né? Deus é quem leva pessoas, às vezes, a falar. Gente, é só você ver na Bíblia. Tudo bem, a gente sabe, já viu a história de Neemias aqui, mas se você olhar no relato bíblico, sabe que ele era importante, que era alguém... Mas a função dele era de copeiro, cara. Ele não era um administrador, não estava lá dizendo que ele era administrador. Ele era... E estava lá. Era o cara certo para aquele momento. Não é? Ele foi alguém responsável por exercer a influência naquele momento, porque era a pessoa preparada por Deus para estar ali. Não é? Então, muitas das vezes, nós olhamos determinadas pessoas e dizemos, puxa vida, e essa pessoa tem uma área de influência, né, tem uma capacidade de alcance, pode ir a lugares onde nós não podemos ir, pode falar a pessoas que nós não podemos falar. Maravilha. Continuando aqui. Então, depois disso, ambos permaneceram lá em Antioquia por algum tempo. E ali, a primeira vez, você sabe, em Antioquia,
os discípulos foram chamados de, pela primeira vez, de cristãos, né? Depois, ambos passaram a desempenhar inúmeras tarefas evangelísticas e a implantação de igrejas juntas. Volta aqui aquela treta lá do Marcos, né? Barnabé tutoriou a Marcos, né? Apesar do forte elo que estabelecera com Paulo, do decorrer da sua trajetória, Barnabé decidiu permanecer ao lado de Marcos, retornando com ele à sua cidade natal, Chipre. À medida que o tempo passou, João Marcos provava o seu valor. E é interessante que essa divisão depois me faz pensar o seguinte, né? Paulo e Silas vão para um lado e Barnabé e João Marcos vão para outro. A Bíblia não nos dá relatos, né, do que acontece nessas viagens missionárias de Barnabé e de João Marcos, mas tenho certeza que existem duas frentes de trabalho promovendo a expansão do reino de Deus, né, no mundo de então. Então, tá lá, Paulo e Barnabé ficariam em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Dias depois, Paulo, né, chega para Barnabé, é o seguinte, vamos visitar esses irmãos que estavam aqui conosco aqui, vamos, né, revisitar, fortalecer a fé deles, né? E aí Barnabé queria dar uma oportunidade lá para João Marcos. E Paulo falou, não, esse cara é arregão, né? Esse cara vacilou, né? Pô, pisou na bola comigo, pô, fingiu que era gás e vazou no momento que eu precisava, né? Não, Paulo discorda dele baseado na experiência que tiveram lá na Panfilha. Mas, como o mundo dá volta, né? Como o mundo dá voltas, né? E agora veja que é interessante que a discussão que há entre eles aqui é seríssima. Sem nenhum tipo de hipocrisia, né? Sem nenhum tipo de melindre, sem nenhuma fraqueza. Eles tiveram oposição, eles discordaram, eles brigaram, né? Eles discutiram. Eu acredito nisso, quando você pode... né? Na verdade é o seguinte, nós podemos... Tem uma citação que eu gosto do iluminista francês de Voltaire, diz que eu posso discordar de tudo que dizes, porém, defenderei, se preciso for, com a própria vida, o direito de dizer. Nós podemos ser antagonistas em termos de ideias, mas não de sentimento. Aquilo que nos une é mais forte, ou deve ser mais forte, do que aquilo que nos separa. Mas podemos ter pontos divergentes, não é? Na nossa história de vida, a nossa bagagem de mão, não é? A nossa visão de determinado momento pode trazer caminhos diferentes. O importante é o seguinte, estamos unidos em espírito, queremos o bem, não é? Um do outro e queremos a expansão do reino. Às vezes podemos pensar de maneira diferente, né? Então, do mesmo modo como Barnabé se responsabilizou por Saulo, ele agora passa também, né? Como ele vê a oportunidade de Saulo e de Paulo crescer no evangelho, ele também vê a virtude daquele menino, do João Marcos. Esse cara aí também, né? Paulo já era um homem suficientemente maduro e experiente no trabalho, mas aquele garoto precisava de investimento, né? Isso nos dá, às vezes, a ideia de perceber que nem sempre um fracasso, uma situação ocorrida com alguém, uma falha na caminhada ou na trajetória, elimina de vez o plano de Deus na vida de algumas pessoas. Nós, às vezes, vitimizamos pessoas. Nós, às vezes, olhamos e dizemos, e agora? Não é? E fulano? Mas a graça de Deus pode recuperar essas pessoas, né? E colocá-las em patamares, levar a lugares, né? Ou situações em que né, nós não acreditávamos. Deus é especialista em fazer esse tipo de situação. Então, a gente pode dizer que valeu a pena, né, Barnabé ter investido João Marcos. Valeu muito a pena, né? Hein, pastor Ronaldo? Só ratificando aqui com somente a leitura. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se separaram, apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Você vê que depois, lá na frente, 2 Timóteo 4:11, Paulo fala, traz-me João Marcos, que me é muito útil.
Ele consegue enxergar a evolução espiritual daquele cara que um dia vacilou, né? Olha, né? Ele não descartou a possibilidade de depois contar com o auxílio de João Marcos. Interessante, pastor, que toda essa bagagem e essa experiência vivida por Paulo através de Barnabé trouxe para ele uma experiência tão grande que ele pôde transmitir essa divisão que teve aí, que ele se afastou de Barnabé. Na verdade, não foi uma divisão, foi uma multiplicação, porque logo em seguida, o que acontece? Ele chega em Listra e identifica uma outra pessoa. Quem? Timóteo. A mesma coisa que aconteceu de Barnabé levantar a Paulo. Olha só, Paulo identifica um outro homem de Deus, que nós conhecemos muito bem a história de Timóteo, e fala assim, está ali, um homem cheio da graça, filho de mãe crente, judia, né? Judia e de pai grego, circuncida ali a Timóteo, para não ter problemas, e levanta Timóteo para ir com ele. Você vê que, na verdade, parece que o modelo empregado por Barnabé, né, com essa experiência, é o exemplo que ele tem de tutoriar também. Tutoriar o próximo. Maravilha, maravilha. Olha que coisa interessante, né? Eu já falei aqui depois, pastor, esse João Marcos é o cara que vai escrever o livro de Marcos, e alguns dizem, né, vai ser o... Só para fechar essa parte aí, na verdade, o diferencial disso daí é a maturidade de Paulo já a esse tempo, e a de Barnabé a gente já conhecia, né? Porque essa multiplicação que o Anderson está falando é interessante. E por isso que não se transforma numa divisão, porque é uma discordância a título de, vamos dizer assim, de estratégia ou do que cada um tem de uma visão em relação a desempenhar o papel, e acaba dando resultado, né? Teoricamente, quem está aí no cast da discussão aí, João Marcos, é aquele que necessita de ser tratado de uma maneira diferenciada. Já Paulo e Barnabé estão no estágio de maturidade. E aí a discordância é super comum, né? Não tem problema de haver essa... Mais ainda, né? Barnabé, o exemplo de Paulo é o modo como Barnabé trata ele mesmo. Acredita e investe nele. Olha que interessante. Olha que interessante, né? Ele tem, não é só o exemplo dele com João Marcos. O exemplo de João Marcos já é um segundo exemplo, né? É o modo como ele foi tratado, como ele foi encorajado, como ele foi incentivado. Isso é maravilhoso, né? Olha o que a Bíblia diz. Colaborando com esse ponto também, aqui no finalzinho do 2.2, vai dizer que quando começa a perseguição que os cristãos vão para Samaria, vai dizer, a igreja em Jerusalém, tomando conhecimento, enviou Barnabé até lá. Já nesse 2.3, que é que eles estão ali evangelizando, Paulo que vai dizer a Barnabé, ou seja, quando estão debaixo, né, da direção da igreja, não tem contenda, não tem confusão, eles vão lá, a ponto de ser chamado pela primeira vez de cristãos, pelo exemplo, pelo comportamento. Aqui, quando tem uma decisão deles, né, aí sim sai a contenda. O que a palavra do Senhor diz? Né, nada façais, nem por contenda, nem por vanglória. Então, essa contenda ali provavelmente tenha surgido por conta de não ter nenhuma direção. Né? Quem enviou? Paulo tomou uma decisão. Vamos positiva, a visão dele, visitar para ver como estão os irmãos, mas sobre a direção de quem? Mas a gente vai entender que essa questão de contenda aqui, às vezes, é um modo de você enxergar. Não é a contenda no sentido de você haver uma guerra, de você ser beligerante, de você ser intolerante com a pessoa. Não, pontos de vista diferentes, divergentes. Né? E o que é comum, aonde existem pessoas, né? O dramaturgo lá, o Nelson Rodrigues, dizia que toda unanimidade é burra. Gente, eu sou uma só carne com minha esposa, o pau quebra de vez em quando, por de divergência. E eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe disso, não é? Discorda, você não pode faltar de respeito. E outra coisa, o jogo que nós jogamos não é um jogo em que um vence o outro. Não é? Se alguém vencer o outro, ambos saem derrotados. A metáfora que a gente tem é frescobol. Deixar a bolinha no alto. Pum, pum, a bolinha no alto, os dois, tempo todo. Não é tênis de mesa. Não é tênis de mesa, não. Não é? Então, é isso. Então, eu posso divergir de ideia, mas não de sentimento. Falou o seguinte, então, nesse momento, eu não concordo. Tá bom, tu vai para um lado e eu vou para o outro. Acabou. Eles se respeitam. A discussão pode ser acalorada. Cara, olha, de vez em quando eu tenho uns pega com esse cara aí, mano.
Mas Deus é bom que eu sempre tenho razão. No final, eu sempre tenho razão. Não é? Eu sempre tenho razão. Né? Vamos lá, gente. Mas não é verdade, Fernando? A gente diverge. Fernando já foi alguém que esteve sobre a minha ascendência por muito tempo, como meu professor, como meu mentor, é um amigo do coração. Ele, quando eu era novo crente aqui, ele me orientava e eu seguia. Com o tempo, com a maturidade, hoje eu posso divergir dele. Mas nós temos o sentimento de que sempre olhamos para a obra, para aquilo que é melhor para o reino. Ok? É isso. E de vez em quando a gente, Fernando, tá, tu é velho pra cá, velho. Pastor Ronaldo. Não concordo muito com o que você falou. Aí eu digo, mas não concordo, o problema é teu, viu? Venci a discussão, acabou. Pô. Pastor Ronaldo, Acabou. suas palavras são ratificadas pelo texto de capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Maravilha, já tinha citado isso aqui, mas todo mundo meteu o pé, mano. Tito, Crescente, todo mundo, Demas, traz o João Marco, não é? Maravilha. É o que o Fernando, um monte de gente não consegue aturá-lo, eu continuo ao lado dele. Então, como diz lá o filósofo grego Zagalo, vai ter que me engolir, maluco. Então, vamos lá, gente. Um grande homem, continuando aqui, o grande líder era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, né? Então, além dos belos exemplos demonstrados por Barnabé, a gente destaca aqui aquilo que a gente já havia lido lá no nosso texto áureo. Um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando a Bíblia diz que ele era um homem de bem, era interessante isso, né? Há uma diferença entre aquilo que a gente chama de bondade e benignidade. Muitas pessoas acham que isso tem, né? Claro, elas têm proximidade, mas a ideia de que a benignidade é a bondade em ação. Barnabé era alguém que, além de ser bom, ele exercia a sua bondade, a sua benignidade. Ele era alguém capaz de estender a mão. Não é? Isso é legal. A relação com o ato de fazer o bem a alguém. Não é? Eu disse que essa questão da bondade e da benignidade é tão íntima que, às vezes, as pessoas se confundem. E você vê a benignidade, a bondade de Barnabé, que Barnabé é um cara desprovido de qualquer tipo de sentimento, como egoísmo, ciúme, inveja, não é? Ele, em determinado momento, quando há uma mudança de papéis, Paulo assume a liderança, ele não é um cara ressentido, não é? Não é um cara que, ele estava aqui, né, agora tomou meu lugar. Não, ele encoraja, né? Ele é alguém que está junto, né? Isso não fazia, então, parte da natureza, esse ciúme, inveja, contenda, essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem bom, né? Como bem declarou o salmista lá no Salmo 37, versículo 23, Naldo, o Senhor firma os passos de um homem bom, não é? A Bíblia também diz que ele é um cara cheio, um homem cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo reflete virtudes e capacidades da atuação na obra de Deus. Barnabé, cheio do Espírito Santo, ganhou muitas almas para o Senhor, né? Lá no capítulo em Atos dos Apóstolos, nós vemos pelo menos 9 passagens em que pessoas são declaradas como estando cheias do Espírito Santo, não é? No batismo, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Você vê Estevão cheio do Espírito Santo quando é apedrejado. Você vê Filipe cheio do Espírito Santo no evangelismo e Azoto. Você vê, né, Pedro falando com ousadia, cheio do Espírito Santo, enfrentando os magistrados. E você vê Saulo e Barnabé cheios do Espírito Santo também, enfrentando lá Elimas, né, o mágico lá. Então, a Bíblia nos mostra que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e também um homem de fé. Barnabé teve fé suficiente para abdicar de suas posses, a fim de dedicar-se exclusivamente à obra de Deus. Todo e qualquer livro sobre liderança, ele com certeza vai nos mostrar, né, que no campo espiritual é preciso ter fé. Mesmo
Não é? Nós, o livro de líder vai mostrar, você tem que ter fé. E mesmo livros seculares vão dizer isso, no mínimo você tem que ter fé em você mesmo. Como líder, você tem que acreditar naquilo que você faz. Você não vai ser capaz de levar ninguém se você não acreditar num propósito, se você não acreditar na sua missão, se você não acreditar no teu desígnio. Então, é preciso ter fé. Né? Uma coisa importante, está aqui. Barnabé teve fé para abdicar de suas posses. Barnabé viveu ao lado de Paulo experiências fantásticas de operação de milagres, né? de combate, de intervenção divina. Então, a vida, a experiência espiritual de Barnabé e de Saulo foram, assim, fantásticas. E, por conta disso, eu aprendo algumas coisas interessantes com esse gigante da fé. Bom, o que eu aprendo com Barnabé? Em primeiro lugar, Barnabé é um líder que investe em pessoas. Então, eu acredito que um líder cristão também deve investir a sua vida na vida de outros. Como eu disse, é uma liderança que não traz discípulos, que não dá legado, que não dá continuidade, que se encerra em si mesmo, não é uma liderança. Barnabé é o único homem da Bíblia chamado de bom. E por quê? Porque eu acredito que ele está sempre investindo a sua vida na vida de alguém. Não é? Em Atos 9, 27, ele está investindo na vida de Saulo quando todos os discípulos fecharam as portas da igreja para ele. Quando todo mundo foi contra, não acreditava na conversão de Saulo, Barnabé foi lá e chancelou a entrada dele. Em Atos, no capítulo 11, a igreja de Jerusalém vê ele como o melhor obreiro para ser mandado lá para Antioquia. Quando ele vê a graça de Deus se manifestando naquele lugar, a Bíblia diz que ele encoraja os cristãos de Antioquia, né, a permanecerem na fé, e ele aproveita e vai buscar Saulo, lá em Tarso, o cara que estava esquecido. Lá em Atos 13, 2, o Espírito o separa como líder principal da primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 15, Barnabé, mais uma vez, está investindo na vida de uma outra pessoa, de João Marcos. O que isso nos traz? A ideia que isso nos traz? Que nós precisamos de líderes, de homens e mulheres de Deus, que dediquem o seu tempo e o seu coração para investir na vida de pessoas. Não é? Eu tenho investido já há muito tempo na vida do Diego. Ainda não me deu as respostas que eu preciso, mas eu creio que... É verdade. É verdade, Diego, acredito. Longuíssimo prazo, para a eternidade. Né? Em segundo lugar, Diego é um amigo, um homem de Deus, um cara que... Né? Há pouco tempo teve uma situação aqui e a pessoa falou, quem estava na sala? Eu falei, Diego, pode ficar tranquilo, esse eu conheço. Esse eu sei conheço. Esse eu conheço. Eu brinquei com o Thaís outro dia falando o seguinte, assim, não gasto vela com defunto ruim. Liderança também tem que ter isso. Liderança também tem isso. Tem que ter isso, não gasto vela com defunto ruim. Falei, não, Diego não. Diego, vai ser situação, não. Diego está na sala de aula, não. Então pode ficar tranquilo, que eu sei que ele está fazendo lá. Maravilha. Segundo, olha o que diz aqui, ó. Um líder cristão deve esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo. Barnabé é um cara vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Gente, a plenitude do Espírito Santo não é como é que eu vou dizer? Não é uma opção, né? Como o pastor fala, sim, não é opcional. A encher do Espírito Santo é uma ordenança. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, né? A gente precisa de líderes que transbordem do Espírito Santo, que sejam cheios na sua plenitude. A Bíblia nos diz que nós precisamos de homens que sejam homens e mulheres que sejam vasos de honra, né? Que sejam cheios do poder de Deus, bênção para o rebanho, né? Homens, quando os líderes eles andam com Deus, quando eles são referência, eles influenciam seus liderados, né? As pessoas querem imitar a fé deles. Todos nós, eu estou de novo relendo o livro lá do meu irmão, falando que todo mundo é líder, e é verdade, né? Todo mundo tem área de influência na vida, então nós precisamos também influenciar outras pessoas, né? Deus está mais interessado, acreditem nisso, cara, isso é interessante. Deus está mais interessado em quem o líder é do que o líder faz. Né? Vida com Deus, cara, isso é importantíssimo.
Vida com Deus. Às vezes eu fico pensando assim comigo, ó, a nossa piedade, né, as nossas atitudes, elas são mais importantes do que a nossa performance. Não é? Aquilo que a gente é quando ninguém está vendo a gente. E às vezes eu fico pensando comigo assim, rapaz, eu sou um crente medíocre, um crente vagabundo, como eu tenho que melhorar a minha vida? Tenho, cara. Quando a gente olha figuras, o John Wesley, esses caras que foram, você fica, meu Deus do céu, Spurgeon, você vê homens de Deus que, cara, que eles poderiam ser incluídos dentro daquilo que a Bíblia diz, que o mundo não é digno desses caras. Você vê histórias de Whitefield, caras que chegavam na cidade, a cidade começava, todo mundo começava a chorar. Tem crente que chega em algum lugar e chora também, mas não é de... Olha o crente ruim miserável, ou miséria, né? Ou miséria, né? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, gente. Em terceiro lugar, está aqui, ó. Um cristão deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Barnabé era um homem cheio de fé, né? Barnabé, ele vivia vitoriosamente, mesmo diante das maiores dificuldades, porque sabia, como nós sabemos, que Deus está no controle da situação. Embora a gente às vezes não entenda determinadas coisas, irmão, Deus está no controle da situação. Ele sabe mais do que a gente, ele consegue enxergar, né, além da cortina de fumaça. E a fé, o que ela faz para nós? Ela tira os nossos olhos nos problemas e coloca a nossa visão em Deus, né? O céu, cara. Você pode estar cercado de tudo quanto é lado, mas acredite, para cima sempre há lugar para você olhar, não é? Então, a fé, a Bíblia diz que é certeza, é convicção, não é? Nós devemos ser homens e mulheres de fé, né? É viver não por aquilo que a gente sente. Eu estou sentindo. Eu acho engraçado, eu brinco com minha sogra. Uma vez ela falou isso e até hoje eu pego no pé dela, né? Uma vez que ela devia ir numa igreja, num determinado lugar, ela falou, não estou sentindo direção de Deus. Olha, pelo amor de Deus, não está sentindo direção de Deus para ir na igreja, pô? Né? Você não precisa sentir, é só ir, né? Então, às vezes a gente fica falando, olha, eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir claramente, né? Não, tem determinadas coisas que nós simplesmente intuímos, mas uma coisa é certa, quando nós não sabemos o que fazer, fite os seus olhos como o Josafá fez, fita em Deus, mano, coloca os olhos, olha, Josafá diz, os meus olhos estão postos em ti, né? Quando a coisa ficar esquisita, você saber que não tem socorro de lado nenhum, coloca os seus olhos, a fé vai nos levar a confiar diante das maiores dificuldades, não porque nós somos fortes, mas é porque, embora sejamos fracos, nós servimos a um Deus que é onipotente e que tudo pode, né? O que a igreja precisa hoje com urgência, queridos? Indo aqui já para o final aqui. A igreja, né, a comunidade evangélica, nós aqui na nossa fé, nós precisamos de pessoas que vivam um evangelho no estilo do Barnabé, né? Um evangelho de devoção, de amor, o evangelho que olhe para aqueles que estão abaixo dele, aqueles que ainda estão no começo da caminhada e ajudem essas pessoas a serem aquilo que elas podem ser. Como eu estou impossível hoje, eu gosto de falar citações. Citações são maneiras inteligentes de você falar aquilo que você queria falar, mas como você não tinha cacife, você pega o que alguém já falou e fala, que aí a pessoa fala, meu Deus, mas que coisa inteligente. Não, você não é inteligente. Inteligente foi quem falou, não é? Né? Mas tem um poeta alemão chamado Goethe que diz o seguinte, trate as pessoas como elas fossem aquilo que poderiam ser, e você as ajudará a torná-las aquilo que são capazes de ser. Não está na Bíblia, mas, cara, isso é lindo, mano. Então, quando você investe no potencial das pessoas, né, quando você acredita nelas, quando você as encoraja, elas podem ir além daquilo que se espera delas, não é? Você pode ser um encorajador, você pode ser um Barnabé. Ou nós precisamos de ser líderes daqueles que não vitimam a pessoa ou que não permitem que o fracasso eventual numa determinada situação seja o fim da estrada para aquela pessoa, não é? Que o erro que uma pessoa comete imobilize ela para sempre. Nós temos que ser líderes
que percebam que o envergonhado João Marcos de hoje é o cara que vai escrever o Evangelho, não é? Para os romanos amanhã. Né? Que o perseguidor da igreja, né? Que o cara que respirava ameaças de morte vai ser o apóstolo pregador para líderes e reis. Vai ser o cara que vai deixar um legado fantástico. A gente olha, às vezes, para determinadas pessoas e fala o seguinte: eu vou investir tempo e talento nessa pessoa aqui. Eu vou dar o meu melhor para ela. E se essa pessoa vai além daquilo, né, ou do lugar, ou do caminho onde você chegou, você pode ter certeza que seu trabalho foi bem feito. Então, é isso que a gente espera. Quando algumas pessoas dizem, gente, se a nossa liderança for para as pessoas chegarem até onde nós estamos, é uma liderança de mediocridade, cara. O que a gente quer que as pessoas façam ir, vão além daquilo que a gente faz, ou do caminho que a gente trilhou. Essa é a ideia. Eu tenho uma história interessantíssima, né? Há alguns anos, eu dirigi por 20 anos um grupo de teatro. Né? O Fernando, alguns aqui não lembram. 20 anos. O nosso grupo era um grupo bom, um grupo combativo, ia nas praças. A gente teve uma trajetória muito legal com isso aqui. E um dia, a minha filha fazendo uma peça na igreja, o menino aqui, Zé Luiz, falou assim: rapaz, hein, vou dizer um negócio para você. Diego, a sua filha é muito melhor do que você. Eu falei: cara, você está pensando que você está me depreciando? Isso é um elogio para mim. O que nós queremos é que os nossos filhos, os nossos liderados, né, as pessoas que estão debaixo, elas vão além, elas façam mais, né, elas produzam ainda mais do que a gente fez. Não é? Até porque, literalmente falando, foi você quem fez a sua filha. É verdade. É verdade. Né? Me orgulho, José. Né? E não há nenhuma dúvida, não preciso nem pedir DNA dela, vou pedir o DNA da mãe dela no ratinho, porque eu tenho certeza que ela é minha filha, né? Vamos lá, gente, então. Qual é o grande legado de Barnabé? Qual é o grande legado de Barnabé? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que o legado de Barnabé, o primeiro grande legado dele, é o caráter dele. Não é? Ele enxergava o potencial de pessoas e ele as encorajava, né? Dedicava-se a recrutar e treinar novos obreiros, novas pessoas. Né? Barnabé era um cara que investia no talento das pessoas. E, além disso, Barnabé era um cara respeitadíssimo na igreja primitiva. Ele tinha, né, ele tinha capacidade intelectual, ele tinha envergadura moral, ele tinha seriedade espiritual, era um cara que exalava o perfume de Cristo. Ele era realmente um cristão de liderança exemplar. E quando as atitudes dele refletiam o seu caráter, as suas intenções, a sua nobreza de espírito. Então, a obra do Senhor sempre era beneficiada com as atitudes de Barnabé. Barnabé, com humildade, ele conseguiu formar pessoas para servirem a Deus. Assim como Gamaliel teve importância na formação, digamos, intelectual de Paulo, Barnabé tem seu crédito também no investimento que ele fez na carreira, né, espiritual do apóstolo dos gentios e também em João Marcos. O que nós precisamos hoje aqui para encerrar, assim, como líderes, né? Precisamos de líderes que possam e que creiam, ou que ousem crer no Deus dos impossíveis. Nós precisamos de líderes que olhem a vida na perspectiva de Deus. Nós precisamos de líderes que abracem os desafios que Deus nos outorga. Nós precisamos de líderes que realizem grandes projetos para Deus. Nós precisamos de líderes que olhem além das nuvens. A igreja de Cristo, ela precisa de líderes Barnabés. E você, eu, podemos ser esses líderes que essa igreja procura e precisa. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Maravilha aí, ó. Bênção demais. Fica aqui, pastor Ronaldo. A aula da Beriana, na verdade, são várias aulas. Se você pegar esse conteúdo aí, dá para, né, refletir tanta coisa que nos abençoa, né?
1h20 aí de aula, e se você pegar cada coisa que foi falada aqui para a gente, vai abrir um leque aí de situações boas para nossas vidas. Aproveitar que o pastor Ronaldo está aqui, né? O pastor Ronaldo falou sobre Barnabé, eu falei que o pastor Ronaldo, de fato, é um Barnabé para a gente, né? E hoje eu tenho, assim, algumas experiências legais sobre isso, porque às vezes as pessoas reconhecem um pouco daquilo que Deus tem possibilitado eu fazer dentro da obra e tudo mais, e aí as pessoas falam assim, pô, você acreditou em mim fazer isso e tal e tudo mais. Aí eu aprendi, através da vida de Barnabé, que nós somos líder plataforma, né? A gente faz as pessoas avançarem. O líder, né, ele pode ser um teto limitador, né, como aqui, ó. Um líder teto, ele impede que aquele que foi instruído por ele cresça. O líder plataforma, ele faz com que o seu liderado tenha suporte e avance para além, porque ele está desprendido. Na verdade, o líder plataforma, ele sabe bem quem ele é. Então, ele não está preso aonde aquele que está sendo liderado por ele vai chegar. Pelo contrário, ele quer que esse chegue além. E o pastor Ronaldo tem sido um Barnabé, né? Ele contou aí a trajetória do pastor Fernando até ele. E eu sou alguém que bebo, né, dessa fonte aí de líderes que são plataformas para nossas vidas. Eu posso dizer que estão para a gente, através da vida delas, que vale a pena ser quem a gente é. Então, é basicamente isso daí que a gente vê com a vida de Barnabé. E eu queria aproveitar esse momento para poder agradecer a vida do pastor Ronaldo por ter autoridade para poder falar de Barnabé, né? E você foi abençoado por essa aula aí? Maravilha. Então é isso, pastor Ronaldo. Eu termino aqui. Vou chamar o pastor Fernando. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na escola beriana? Tem o pastor aqui, né? O nome do seu mesmo? Paulo Inácio, pastor Paulo Inácio. E o pastor Fernando é o Barnabé do pastor Ronaldo, e o pastor Ronaldo é o meu Barnabé. Só tem uma questão que... Eu estava falando com o pastor Josiel ali, que só tem uma vírgula aí na questão do Barnabé, que Paulo cita aos Gálatas, quando ele entrou na dissimulação de Pedro. Então, mostra que um líder, ele tem que ter uniformidade nas suas posições, né? Agora, as expressões são muitas, e ninguém pode culpar, né, Barnabé por Na verdade, o registro bíblico... uma vírgulazinha. Sempre coloca... Verdade. Até nisso a Bíblia ela é perfeita, porque ela mostra onde a gente precisa ser corrigido. Entendeu? Mas eu quero transferir essa honra aqui de orar para o nosso pastor aqui que está nos visitando, viu, pastor? Verdade. Pastor Paulo Inácio. Inácio, né? Isso, Paulo Inácio. Por gentileza, pastor. Pastor Paulo Inácio, finalmente vou receber uma oração de poder, porque só tenho recebido oração fraca aqui. O homem vem lá de Presidente Prudente, né? O pastor Ronaldo relatou aqui as divergências com o pastor Fernando. O pior de tudo é que eu fico no meio dessa história aqui. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer também, obrigado por ter vindo aqui, muito bom. É o nosso líder lá da EBD, lá em Saracuru. No breve vai estar falando aqui pra gente aí. Né? Maravilha. Então, oremos, irmãos. Senhor amado e Deus bendito, graça te damos, Senhor, por essa aula tão elucidativa, Senhor, que trouxe ao nosso coração, Senhor, uma visão muito grande, Senhor, do que é a tua obra, Senhor, em nosso meio, as pessoas separadas, Senhor, por ti, para completar, Senhor, a tua obra aqui na terra. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Ronaldo e de todos aqui presentes, Senhor. Agora, Senhor, despeça-nos na tua paz, sê conosco, abençoa a vida do pastor Ronaldo, Senhor, e sê com ele também nesse momento, Senhor. Eu te agradeço por tudo e sê conosco em nome de Jesus. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui, se puderem, vai ter um evento aqui da vigília, se puderem nos ajudar a tirar as cadeiras aqui para colocar aqui lá de fora, nós todos juntos aqui, vai rapidinho para tirar isso aqui.